Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vim aqui, hoje eu não trouxe uma palavra, mas eu vim falar em nome de Jesus, eu vim contar um testemunho e, é muito lindo, sabe, isso da gente contar as coisas, porque faz tempo que eu tô querendo contar aqui, já contei alguns, mas ontem eu tava assistindo, tava vendo coisa ali, e daí eu vi o testemunho da cantora da canção Louvor, né, que eles são muito famosos, dois irmãos muito lindos, muito famosos, e eu achei tão lindo, sabe, que foi uma coisa tão simplesinha e tão bacana, daí eu quis trazer, eu até vou falar ligeirinho dela e vim trazer o meu para vocês, que pode de repente tocar aí no seu coração, pode te dar alguma esperança de alguma forma, você pode estar precisando ouvir isso, então eu vim trazer para você. Ela contou, vou falar bem rapidinho, por causa ela contou que uma vez ela estava tão passando por momentos que nem nós estamos passando, né? Momentos difíceis, essa nossa prova. E ela disse que não tinha nada nem para pôr no cabelo, não tinha nenhuma presilha, nada. E ela ainda pensou, puxa, eu precisava de uma presilha e não tenho uma presilha botar no meu cabelo. E daí tá, e foi para a igreja. Daí quando ela estava indo, veio uma moça e disse para ela assim, ó, Cláudia, toma esses 10 reais aqui, compra de presilha pro teu cabelo. Quando ela conta assim, ela chora, sabe, se emociona. Foi tão lindo aquilo e daí aquilo me inspirou a vir trazer para você hoje também um testemunho, sim, porque as coisas do nosso Jesus, do nosso Deus, são tão simplesinha, mas tão detalhosas, sabe, assim, para ver o cuidado que Deus tem com nossos mínimos sonhos, nossas mínimas vontades, e Ele é capaz de realizar tudo, desde as mínimas até a grande, tanto que ela olha agora como eles são famosos, são ricos, famosos, vê aquele desejozinho lá do coração dela que ela não tinha 2 reais para comprar uma presilhazinha, e agora vê o que Deus deu para eles, né, gente? Então, assim, eu lembrei também do meu testemunho, que eu também estava nessa mesma situação. Eu sei que você também já passou por isso. Porque assim, ó Deus, nosso Deus, Ele não quer que a gente peça, né? Ele não quer que a gente peça nada para os outros. Ele quer que a gente peça para Ele, e Ele nos provê, Ele nos dá tudo que a gente tem necessidade. O que nós necessitamos, Ele provê pra gente, né? Então, assim, eu pensei, eu estava num dia também bem difícil também financeiramente, e eu pensei assim, eu nem falei. Pensei assim, puxa, vontade de comer um bolo, assim, vontade de comer um bolo de aniversário, um bolo gostoso, sabe, assim, vontade de comer aquela coisinha diferente, mas um bolo, eu tava com vontade de comer bolo, parecia mulher grávida, porque eu sou que nem criança, às vezes me dá umas vontades assim de criança. Mas aquele bolo, assim, fiquei imaginando que bolo gostoso. Pensei assim, puxa, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um bolo para comer, porque eu tava com muita vontade de comer bolo. Aí tá, daí vim fazer minhas coisas, tudo. Eu acho que passou assim umas 3 horas mais ou menos. E daqui a pouco bateu na porta. E gente, era minha neta. Minha neta com um pedaço de bolo maravilhoso. Um bolo lindo, um bolo de morango com nata, que eu adoro. E disse, ó, avó, trouxe um pedacinho que a mãe dela tinha comprado e me deu um pedaço. E aquilo assim, ó, foi tão milagroso, eu senti uma felicidade tão grande. Pensei na hora no meu desejo que Deus sabe, porque assim, jamais aconteceria isso, porque assim, a minha filha mora aqui nos fundos. Se eu for ali, elas estiver tomando um café, elas me convidam, elas se tiver um bolo, elas já me oferecem, a gente já come junto, nada, sabe, contra. Só que assim, ela vinha me trazer um pedaço de bolo que ela comprou para ela e a filha comerem, é raro, nunca tinha acontecido. Não falar mal, não tô falando mal, só que assim, não tinha acontecido ainda elas virem me trazer, sabe? Uma coisinha que elas compraram pro café. Então, mas aquilo foi tão maravilhoso, foi tão assim, ó, gente, para vocês verem, porque aí essas coisinhas Deus faz pra gente ver, ó, dá valor ao pouco,
para depois também no muito dar valor, né? Porque se um dia Deus coloca alguma coisa grande na nossa mão, nós nunca devemos esquecer dessas pequenas coisas, né? E agradecer a Ele e fazer as mesmas coisas que a gente faz agora, a gente tem que fazer também quando a gente tiver muito, né? Muitas pessoas às vezes enriquecem, ganham fama, esses cantores que ganham essas famas, tudo que Deus promete, Deus cumpre. Aí eles começam, né, a ficar soberbos, começam, às vezes, até contratam seguranças, cobram fortunas para cantar, cobram, exigem coisas maravilhosas, quartos finos para dormir, essas coisas assim, né? E daí que acontece? Deus não se agrada disso. E é muito perigoso, porque Deus, né, fica triste com isso aí. Porque nós temos que honrar nossas coisas que Deus nos dá e agradecer. Eu tô falando isso agora porque eu não tenho, mas no meu coração, assim, eu sempre penso, Deus livre, sabe? Eu tenho muito temor. E sempre penso, um dia Deus me der, eu vou continuar agradecendo. Tomara que eu não mude, tomara que você também não mude. Porque Deus dá as coisas para nós continuar humilde, não com soberbo. Humilde, tentar ajudar todos que a gente puder ajudar, né? Se ele te dá uma fortuna, a fortuna ele quer que tu distribua para quem precise, né? Então a gente não pode esquecer disso. Nunca podemos esquecer da onde ele nos tirou, não é mesmo? Então tá, gente, eu vim hoje trazer isso para vocês. Depois, se der mais tarde, eu trago uma palavra. E fiquem com Deus, na paz do Senhor. E desejo tudo de maravilhoso para vocês hoje, como eu sempre desejo. Vou botar vocês nas minhas orações. Eu vi aqui agora que aumentou bastante os números, graças a Deus. E vou colocar você nas minhas orações. Que Deus sempre diz para mim que as minhas orações são muito ouvidas. E eu vou orar por você com muita fé e com muito amor no coração. E ore por mim também, não esqueça, tá bom? Ore por mim, nós somos os ramos daquela videira maravilhosa que é o Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.